Meus irmãos, mais uma vez, graça e paz, todos sejam bem-vindos aqui em nossa igreja. É uma alegria receber o PEBO aqui mais uma vez. Acho que segunda vez ou terceira. Muito bom. Eu estava pensando como é bom estarmos juntos, né? Pastores, representantes, presbíteros, alguns membros das igrejas. E também estava lembrando de uma irmã da UPA aqui, que outro dia a gente estava perguntando e ela meio interessada, como é que a gente poderia reunir todos os presbiterianos da nossa cidade ou do nosso presbitério. Eu achei legal essa ideia, não sei se já foi feito isso em anos anteriores. Eu também fiquei pensando aonde poderia ser esse encontro, não sei se no Amigão ou se no Campestre, não é? Mas eu acho que seria bom um dia de celebração, de adoração, quem sabe todos os presbiterianos, pelo menos do nosso PEBOL. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses. Capítulo 1, versos 24 a 29. Colossenses 1, versos 24 a 29. A missão de Paulo, o mistério do Evangelho. Eu quero dar um enfoque nessa pregação, especialmente sobre a missão de Paulo. Já que estamos aqui entre pastores, entre vocacionados, missionários, a igreja também toda é vocacionada, é uma forma de refletirmos sobre o nosso ministério, a nossa missão. Vamos então fazer a leitura inicialmente. Farei a leitura inteira. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentem todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pelo ministério que recebemos teu. Obrigado pela vocação. Queremos ser fiéis até o fim. Dá-nos o teu poder, dá-nos essa graça que nos sustenta. Abençoa cada um de nós em nossos presbitérios, os líderes, os ministros, os servos do Senhor. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Eu tenho escutado algumas pesquisas ou reportagens de pastores que desistem, né, do ministério. Recentemente eu vi, era um número alto de muitos que abandonam anualmente o ministério. Também alguns, quer dizer, por vários motivos, decepções, doenças, muitos por causa do cansaço, da fadiga que acontece conosco, algo semelhante a alguém que passou por uma guerra. Meu Deus! No entanto, Paulo não é diferente. Aqui esse texto vai nos mostrar Paulo, não é? Paulo falando um pouco que se regozijava pelos sofrimentos que tinha pela igreja. Aqui Paulo é exemplo contrário, é exemplo daquele que foi fiel até o fim, daquele que se regozijava nos sofrimentos, do resto dos sofrimentos que tinha de Cristo Jesus. Eu falando com um missionário que mostrou seu projeto ainda há pouco, o reverendo Ricardo, eles e a esposa dele me falaram de um casal, acho que eu entendi que é lá onde vocês vão, que eles estão indo embora, não é? Abandonando o campo, não.
Na verdade, não é um abandono de campo. Eu pensei que fosse, né, assim, inicialmente na nossa conversa. Mas eles me diziam que é um casal já idoso, terminando o ministério entre as tribos lá. Para onde eles vão? E Deus está chamando eles agora, como já foi explicado nessa noite. É tão bonito, não é verdade, saber que pessoas terminam bem o ministério. Esse casal lá, qual é a nacionalidade deles, vocês falaram? Alemães, moram lá, né? Viajaram essa semana, foi de volta para a sua terra. Que lindo, né? Foram fiéis anos, até o final até certa idade, enquanto puderam, estiveram lá, e agora estão retornando para o seu país de origem. E esse texto aqui nos mostra a missão de Paulo. Meu Deus, que exemplo para nós. Antes de seguir um pouco, tirando algumas lições desse texto, eu quero citar em Atos 20, 16, uma situação onde Paulo, ele diz no capítulo 20, verso 16 de Atos, quando ele diz, caso lhe fosse possível. Era quando ele estava ali, depois das suas 3 viagens missionárias, pretendendo ir a Jerusalém. E ele queria passar pela Síria. E ele queria estar no dia de Pentecostes em Jerusalém. Ainda assim, acreditava-se, melhor dizendo, acreditava-se que ele ia levar a oferta, né, que foi arrecadada pela Macedônia, as igrejas da Macedônia e Acaia. Ainda assim, ele, sabendo o que poderia enfrentar lá em Jerusalém, querendo ir para a Síria, houve um grande tumulto e ele foi impedido de ir para a Síria. Ainda assim, ele diz essa frase, caso fosse possível. Essa frase é tão simples, mas mostra um homem submisso, um homem que sabia ver um problema, que sabia ver um montim contra ele como uma providência de Deus. Por isso que ele chegou bem no final da vida. Ele poderia se revoltar ali, eu não estou conseguindo ir para a Síria. Ah, não, ele simplesmente muda a rota e vai para a Macedônia, vai visitando as igrejas que ele havia fundado. Que exemplo para nós. Homens assim chegam ao final do ministério. Imagina que exemplo lindo, né? Ver uma providência de Deus numa porta fechada. Esse é Paulo, essa era a sua missão. Por isso que ele conseguiu chegar até o fim, diante da soberania de Deus, aprovado, acostumado a trazer no corpo os sofrimentos de Cristo, como diz aí o verso que foi lido, o verso 24. Eu também estava lembrando, no ano de 2020, no início da pandemia, particularmente passei por um tempo difícil no ministério. Nem me lembro se pensei em abandonar, não pensei em abandonar, mas pensei em tirar uma licença. Talvez para escrever um livro, já que no dia a dia eu não consigo muito. Eu tenho vontade de escrever um livro sobre um testemunho, né, como Cristo me alcançou na adolescência, ainda não consegui, mas estou indo devagarzinho. Eu pensei, eu digo, rapaz, eu acho que eu só vou conseguir se eu parar tudo, mas talvez não, não sei nem se vou conseguir, isso não é o principal. Mas o fato é que eu passei por essa dificuldade, lá no ano de 2020, no início, pandemia, problemas pessoais, problemas na igreja que cansam. E se a gente não tiver foco, como Paulo tinha, em Cristo, no Evangelho, no chamado, para quem estamos fazendo, a gente desiste. Eu lembro que eu procurei até um amigo de ministério, pastor Zé Alves, lá em João Pessoa. Eu fui pregar na igreja dele, do aniversário da SAF. Eles me chamaram, eu preguei, depois que eu preguei, eu disse, pastor, agora quem está precisando sou eu, quero conversar com o senhor. E ali a gente foi para o gabinete, eu disse para ele essa fase, aquele que estava passando, ele deu alguns conselhos, e graças a Deus estou aqui. Não precisei parar, não precisei tirar uma licença, e Deus tem renovado. E essa mensagem, eu coloquei um tema que tem a ver com isso, que é Eu Quero é Deus. Por quê? Porque o que sustenta a gente no ministério são essas questões que a gente vê aqui na vida de Paulo, mas acima de tudo é o amor a Deus. Se a gente não amar a Deus, a gente não aguenta as lutas do ministério. Se a gente não amar o reino de Deus, se a gente não amar o evangelho, para que essa reunião aqui hoje? Então tudo passa pelo amor a Deus, o primeiro amor. Se amamos de fato a Deus, é a razão de estarmos no ministério. Muitos estão no ministério por outros motivos, como o ativismo, quer dizer, esse não é um motivo, mas acaba virando o ativismo, é um dos empecilhos.
e o perigo de estar no ministério por outros interesses. E aqui eu faço uma pergunta para mim e para todos. Qual é o nosso interesse de estar no ministério? Qual é o nosso interesse? Meu Deus, quantos interesses bobos as pessoas ficam no ministério? Estar em destaque, por dinheiro, por isso, por aquilo. Outro dia, me perdoe o que eu vou dizer agora, não sei nem se devia dizer, mas vou dizer. Se eu quisesse isso, eu não estava na igreja presbiteriana. Se eu estivesse à procura disso, tinha outros lugares que eu ia buscar isso. Então a gente está por Cristo, por amor, porque um dia nós conhecemos o poder do Evangelho. Por isso vale a pena estar, por isso vale a pena estar nos concílios, por isso vale a pena toda a burocracia, todo o sofrimento, vale a pena por causa de Cristo, da excelência de Cristo, que é o que Paulo defende aqui na igreja dos Colossenses. Qual é o nosso interesse de estar no ministério? Como diz Ronaldo Lidório, nós somos barros, não somos chamados a definir o barro, somos chamados a abençoar e a servir. Esse Colossenses, como já lemos, falando um pouco dessa cidade, essa cidade era uma das menos importantes a que Paulo escreveu carta das que nós temos hoje no nosso cânon. E isso mostra o interesse de Deus. A agenda de Deus é diferente da nossa. Deus, na agenda de Deus, nos planos de Deus, estava Colossos, uma cidade não tão importante, mas que Paulo nem conhecia aqueles irmãos pessoalmente, mas amava, escreveu para eles, cuidou, eles estavam ali enfrentando heresias, problemas, eles estavam se afastando de Cristo, do Evangelho. Eles, de certa forma, havia um medo entre os colossenses de que as forças cósmicas e espirituais eram contra eles. Eles tinham medo, um medo espiritual. E achava que venceria esse medo com o asceticismo, com regras duras e firmes, com legalismo, voltando aos rituais judaizantes, festas judaizantes, os sábados, coisas desse tipo. Eles estavam querendo ser protegidos espiritualmente por essas coisas boas até certo ponto, mas que não livra ninguém dessas questões espirituais. E Paulo mostra que Cristo era suficiente. Eles já tinham a plenitude de Deus, Cristo. Para quê voltar para essas questões? Era um pouco diferente daquilo que aconteceu com os Gálatas, mas aqui é um pouco semelhante também. Eles estavam se afastando de Cristo, da graça. Cristo é suficiente, voltando para rudimentos fracos. Nós não podemos cair nessa mesma armadilha. Cristo é suficiente. Como falei, Colossos nos mostra, né, a agenda de Deus. Não só cidades grandes. Em Atos nós vemos Paulo com estratégias missionárias em cidades grandes, como a Tessalônica. Aqui não, aqui era uma cidade pequena e representa, de certa forma, nossas igrejas, nossas congregações em lugares pequenos. A igreja de Deus está em toda a terra, como vimos o missionário aqui falando lá na região onde ele vai. Colossos nos ensina sobre isso também. Deus, digamos assim, ele abre a igreja onde ele quer. Às vezes em lugares improváveis, como a gente diz aqui sobre o Catolé. Numa rua dessa, esquisita, longe, como é que brotou uma igreja aqui? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Brotou em Colossos também. É que brotou aqui, Deus sabe. Por quê? E fez abrir uma igreja aqui nessa rua, escondida. Vamos agora tirar algumas breves lições do texto. Aqui em Colossos, Epáfras aparece como fiel ministro de Cristo, capítulo 1, verso 7. Que exemplo para nós, não só Paulo, mas Epáfras, um fiel ministro de Cristo, que sejamos assim.
Verso 24, o apóstolo era alguém que estava no ministério, de fato, por amor a Deus, convicção do chamado. Verso 24 ele diz, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Que homem disposto a enfrentar os problemas da igreja, sofrer juntamente por isso, sofrer pela igreja. Só alguém que ama a Deus, só alguém que estava ali, como ele mesmo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Só quem tem essa convicção e acredita nisso, pode dizer isso que o apóstolo Paulo diz. E nós devemos ter, acredito eu, em primeiro lugar, essa convicção, esse amor a Deus, o chamado. Alguns textos da Bíblia nos apontam para isso. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na sua casa todos os dias. Que cada um de nós tenha essa fome por Deus, esse amor a Deus todos os dias. Sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Enoque andou com Deus. Salmo 86 também nos mostra o coração fixo em Deus, piedoso, temer somente a Deus, não temer os homens. Isso nos sustenta no ministério. E Paulo era assim, disposto a sofrer pela igreja. Segundo, no verso 25. Verso 25 nos diz, da qual me tornei ministro, da igreja, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a nosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Nós vemos aqui a missão, nós vemos aqui a consciência, me tornei ministro. No texto que eu li esses dias, falava que alguns pastores hoje têm vergonha de dizer que são pastores, porque mudou, de certa forma, na sociedade a visão que se tinha de pastores privilegiados por estarem no ministério. Todo mundo queria um filho pastor. É como se hoje não tivesse mais esse desejo. Mas aqui Paulo valoriza, aqui ele diz que se tornou um ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, de acordo com o chamado, de acordo com a ordem. É algo que Deus nos deu e nós devemos nos sentir privilegiados por isso. Fomos chamados a padecer. E que privilégio, não um peso, mas que bom que Deus me chamou para ser um ministro, um servo da igreja. Um servo da igreja. Isso nos sustenta se nós tivermos essa consciência. Somos ministros, servos de Cristo e servo da igreja. De acordo com a dispensação, de acordo com a sua vontade, seu chamado. Me foi confiado a vosso favor. Se nós pensarmos nisso, Deus confiou o ministério em nossas mãos. Deus colocou pessoas para pastorearmos, para cuidarmos, não porque somos maiores, mas porque recebemos esse dom. Que bom que nós lembremos disso. É um privilégio. Deus confiou. Ele não tinha visto nem o rosto daqueles irmãos, mas já entendeu isso. Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Paulo queria dar o pleno cumprimento. Era o foco, era o desejo, ir até o fim, até que se cumprisse a vontade de Deus, até o fim, até o último dia, até que a palavra fosse pregada. Terceiro lugar, versos 26 a 28. Nós temos aqui sobre o mistério do Evangelho. Era o conteúdo da pregação de Paulo. Aquele que estivera oculto dos séculos, das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Paulo sabia que Cristo não era mais um mistério, mas era uma realidade. Cristo já havia visto. E esse era o conteúdo, por isso que ele se arriscava, por causa de Cristo, por causa desse mistério revelado. Ele estava de cidade em cidade. Por isso que porque ele enfrentava as feras, as lutas, as portas fechadas, porque ele cria nessa mensagem, ele cria no Evangelho, ele cria na ressurreição dos mortos, ele cria na vida eterna.
Ele cria no Evangelho. Jesus é o pão da vida. Ele havia comido dessa comida e ele queria que outros comessem. Então isso sustentava ele. Aquele mistério fora revelado. Isso vai nos sustentar também. Se nós tivermos provado de Cristo, é o que sustenta. Quando a gente lembra da nossa conversão, quando a gente lembra do nosso chamado, quando a gente lembra como é bom conhecer a Cristo, isso nos mantém focados no amor a Deus e também fiéis no ministério até o fim. Verso 27, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando com toda a sabedoria que Cristo tem, a fim de que se apresentem todo homem perfeito em Cristo. Esse é o objetivo das nossas igrejas, das nossas missões, apresentar todo homem perfeito em Cristo. Todo homem, cada um de nós, estamos sendo maduros. Deus está nos transformando à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Seja aqui em nossa igreja, cada uma das nossas igrejas do presbitério, seja lá entre os índios, cada irmãozinho lá. Deus está trabalhando para que eles se tornem como seu Filho Jesus Cristo. Esse é o resultado do nosso trabalho. Vale a pena continuar nessa missão. Versos 28 a 26, Paulo fala sobre a suficiência de Cristo, mais uma vez. No contexto geral da epístola, sobre os poderes cósmicos. Cristo era maior do que as filosofias gregas e que as cerimônias judaicas, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Esse é nosso trabalho como pastores e missionários. Em último lugar, nós vemos aí a razão também pela qual Paulo estava disposto a batalhar. Era Cristo, segundo a eficácia que opera eficazmente em mim. No finalzinho, verso 29, Paulo vai dizer: para isso que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficiente em mim. Havia algo que sustentava e renovava as forças do apóstolo Paulo, no seu esforço, na sua fadiga. Ele fazia o máximo possível, mas não era na força dele. Ele diz aqui que havia uma eficácia, um poder que operava nele que o sustentava. Isso é um mistério. Como é que Deus faz isso? Como é que Deus nos sustenta? Como é que Deus nos mantém fiel? Por meio de Cristo, por meio do seu Espírito. Isso não vem de nós mesmos. É como Deus nos sustenta, é o mistério da fé, é a perseverança dos santos que Paulo diz. Algo que é eficaz, que operava nele eficientemente, que opera em nós. Vamos finalizar com mais uma oração. Senhor, como é bom olhar a missão do apóstolo Paulo, como ele via o Evangelho, como ele vivia e o sustentou até o fim. A graça é eficaz, o poder que o sustentou não vinha dele, mas foi um dom, foi o chamado do Senhor, e ele esteve animado até o fim. Faz isso conosco também, Senhor. Nós não temos forças em nós mesmos, mas em Cristo, que está revelado, nós temos sim forças para continuar. Abençoa nossas igrejas, abençoa cada um de nós, que cada crente cresça no nosso presbitério, a imagem de Cristo, que cada um de nós possamos crescer e amadurecer, porque Cristo é suficiente para isso. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Podemos finalizar, pastor? A bênção apostólica. Maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Passo a palavra aos irmãos.